A Santa Casa, ela traz pra gente, para os alunos, experiências muito marcantes. Eu sou Aline Dantas Costa Riqueto, sou médica formada pela Santa Casa, na turma 41 XLI, no ano de 2008. Eu nem sempre quis ser médica, durante toda a minha adolescência eu achei que ia fazer direito, porque meus tios mais próximos são da área do direito e eu acho que a influência deles era muito grande. E aí meu irmão mais velho entrou na faculdade de direito e eu comecei a ter mais contato com as matérias, com as disciplinas e vi que aquilo não era para mim. Fiquei um tempo meio perdida, né, entre na época era oitavo colegial, oitava série, primeiro colegial, fiquei meio perdida ali. Fiz teste vocacional, comecei a pensar em medicina, mas eu tinha um pouco de medo de fazer medicina, porque eu achava que eu não lidava muito bem com morte, com situações mais estressantes, então eu tinha aquele medo de me entregar, mas eu comecei a me interessar muito pela medicina. E aí teve uma feira de ciências na minha escola, e eu vi alguns órgãos de animais e achei aquilo fantástico. Aquilo que eu achei que talvez eu fosse não gostar, eu me interessei mais e vi que o que talvez fosse ser uma barreira não seria, e aí me entreguei de vez, comecei a estudar bastante, já focada então no vestibular para medicina. Isso já foi no final do primeiro colegial, né, hoje ensino médio, e aí eu comecei a estudar bastante. E eu queria só algumas faculdades, dentre elas a Santa Casa. Eu não queria sair de São Paulo, eu queria continuar em São Paulo, eu sou daqui. E uma das faculdades que era o meu sonho entrar era a Santa Casa de São Paulo. E então eu estudei bastante, fiz 2 anos de cursinho e depois de 2 anos eu passei aqui na Santa Casa. Foi uma sensação, acho que a melhor sensação da minha vida até hoje. Acho que é a primeira vez que você conquista alguma coisa, né, pelos seus esforços. O vestibular, acho que é a sua primeira grande conquista na vida, né, e foi muito gratificante aquele momento, quando eu vi que passei aqui na Santa Casa. E aí foi muito forte para mim, muito impactante a primeira vez que eu entrei aqui, porque eu não tinha vindo ainda, eu não conhecia a faculdade fisicamente. E o primeiro dia que eu cheguei, eu entrei pela Dr. Cesário Mota, né, entrada principal. E estava um dia lindo, um dia ensolarado, um céu azul. E quando eu vi, eu passava por fora, já tinha passado algumas vezes, mas quando eu entrei, que eu vi o esplendor que é a Santa Casa, né? Aquelas árvores lindas, aquela natureza linda, os prédios em volta, eu fiquei encantada, né? E foi uma sensação de encantamento misturada com gratidão, né? Por estar ali, por ter alcançado algo que eu queria muito. E pela expectativa, né? Então era um misto de sentimentos bons, né? Então o encantamento pela faculdade, a gratidão e a expectativa do novo, né? De começar algo pelo qual eu havia esperado e lutado tanto. Então o primeiro dia foi muito marcante. E todas as vezes que eu entro na faculdade, eu passo perto da Santa Casa, até hoje eu me emociono, né? Porque ela é muito bonita, né? Ela é muito linda. Vejo quadros e já fico com o coração acelerado, né? Porque realmente é um amor muito grande que a gente acaba tendo pela Santa Casa. E já logo nos primeiros dias eu conheci os meus amigos, que hoje são amigos da vida, né? Então isso também é algo muito bacana. E aí foram 6 anos de faculdade. Quando eu me formei, eu resolvi prestar otorrino. E eu tinha feito o eletivo na otorrino, tinha gostado muito da otorrino. E aí prestei otorrino, foi muito difícil, eu estudei muito, me dediquei muito. E tinham poucas vagas, tinham 3 vagas de residência. E eu estudei bastante. E passei super bem. Mas depois de pouco tempo, 1 mês e meio, eu percebi que não era a especialidade que eu queria. E foi difícil, foi muito difícil pra mim, porque eu tinha me dedicado muito, mas não era aquilo. E aí eu acabei deixando a otorrino, né? Foi uma decisão bem difícil.
Mas conversei muito com o meu chefe na época, o Dr. Dolce, que me deu todo o apoio, todos os meus colegas viram que realmente não era a especialidade que eu gostava e eu resolvi parar. Aí trabalhei 1 ano no Hospital de Sapopemba, foi o primeiro lugar que eu trabalhei fora daqui, e alguns colegas da Santa Casa, da minha turma, e alguns veteranos trabalhavam lá, e eu fui pra lá trabalhar e eu gostei muito. Foi um ano incrível, assim, que eu vi que a gente tinha mesmo muita estrutura, muito fundamento para trabalhar fora, mesmo ainda sem a residência. Então foi um ano de muita experiência, muito bacana. E aí eu vi que o que eu queria fazer mesmo era pediatria, mas já sabendo que eu ia fazer endocrinopediatria. Que na verdade, desde o 3º ano eu já tinha contato com a endocrinopediatria, já tinha feito trabalho com o Dr. Cagliari na área de diabetes. E por algum motivo eu me encantei passageiramente pela otorrino, mas o que eu gostava mesmo era a endocrinopediatria. Como eu sabia que eu queria fazer endocrinopediatria aqui na Santa Casa, eu nem prestei pediatria fora daqui. Eu resolvi prestar a pediatria só aqui. Passei aqui, foram 2 anos de muito aprendizado de pediatria geral, que me balancei até por outras áreas, porque a gente acaba vendo coisas muito interessantes, mas que prestei endocrinopediatria, graças a Deus também passei aqui. E foram mais 2 anos de muito aprendizado. Foram todos os chefes da endocrinopediatria foram meus professores durante a graduação, né? Então eu já os admirava e aprendi muito com eles. E aí quando eu terminei a residência, eu saí, né? Fui para a USP fazer o mestrado lá, que também foram anos muito bons, de muito crescimento. E então terminei o mestrado e dei uma pausa na vida acadêmica, pretendo fazer meu doutorado, mas dei uma pausa para ter minha filha, cuidar um pouquinho dela, me dedicar um pouco à maternidade, porque acho que uma das coisas que a gente aprende fazendo medicina e tendo contato com tantas histórias é que a gente tem que aproveitar os momentos que a vida nos oferece, né? Então, agora eu resolvi me focar um pouco na minha filha. Tenho meu consultório particular, também coordeno a endocrinopediatria do Hospital São Luís do Anália Franco, mas não estou trabalhando tão ativamente como antes. Eu acho que a Santa Casa, ela traz pra gente, para os alunos, experiências muito marcantes. Eu sempre ouvi que era importante a gente ter um hospital-escola, né? No cursinho a gente sempre vai, escolha uma faculdade que tenha um bom hospital-escola. Isso é muito real, né? E no caso da Santa Casa, é um hospital-escola que abraça pessoas do Brasil inteiro, né? Então a gente vê casos diversos em todas as áreas, a gente sai daqui com uma base muito boa, um fundamento muito bom. A gente não fica... Não guarda só aquilo que a gente viu na residência, a nossa especialidade. Não, a gente tem bagagem para todas as especialidades, né? A gente sai daqui muito bem informado. E o legal é que, assim, em cima dos casos, a gente tem discussões muito, muito importantes e com muita riqueza, né? Então, não só dos professores, como dos residentes, dos internos, dos preceptores, todo mundo é muito aberto a discutir os casos. Então a gente vê desde casos mais simples até casos mais complexos, e todos eles a gente tinha, né, a disponibilidade de discutir com alguém, né? Então isso era muito legal. E eu acho que é legal também aqui da Santa Casa que acaba que o aluno, o interno, o residente, a gente põe a mão, né? Então a gente, tanto no paciente, no doente, então a gente aprende que tem que examinar, tem que tocar, tem que pôr a mão mesmo no paciente, e não só no paciente, mas também no trabalho, né? A gente colhe exame, faz eletro, mas isso é função da enfermeira, da auxiliar, não, mas se ela está ocupada, o interno faz e vai lá e se vira, porque tem que dar jeito daquilo se resolver, né? E eu acho que isso é legal para a vida, a gente sai daqui com uma experiência boa de você tocar um plantão, de você atender um ambulatório, de você resolver o problema do paciente. Acho que a Santa Casa é muito resolutiva nisso, né? Vamos resolver. Se você tiver que fazer um serviço que não é seu, você vai fazer. Você não vai ficar sentado esperando alguém fazer. Você vai dar um jeito. Isso é bacana. Eu acho que a gente sai com esse ímpeto, né? De sermos resolutivos, de tentarmos resolver o máximo que pudermos, né? O que tiver ao nosso alcance, o problema do paciente. Então eu acho que o bacana daqui é isso, é essa junção da prática com a teoria, né? A gente tem muitas discussões teóricas em cima de casos reais, né? Casos que a gente está vendo ali, a evolução, que a gente acompanha. E o bacana é que isso é desde o começo, né? Então desde o primeiro ano a gente já tem contato com o paciente, você anda pelos corredores, você vê os pacientes, você
já tem, porque a gente sai do cursinho, pensa só, você tá lá no cursinho ou na escola sentado, estudando, você quer pôr a mão na massa quando você entra na faculdade de medicina, né? É um pouco frustrante. Alguns colegas meus que não têm prática logo no começo falam, mas puxa, é tão maçante, a gente tá louco pra já começar alguma coisa e não pode ainda. E aqui não, aqui a gente já tem essa vivência desde o começo. Eu lembro que tinha disciplina de técnica de enfermagem, noções de enfermagem, que a gente podia aferir pressão, aprender a dar injeção. Isso era... Pra gente que era aluno do primeiro ano era ótimo, né? Você ficava super empolgado, ia treinar em casa depois com os familiares, né? Teve meu irmão mais novo, a gente tem 11 anos de diferença, teve um dia que ele falou pra mim, Aline, mas você vai medir minha pressão de novo? Essa já é a 8ª vez que você mede a minha pressão hoje. Porque você tá naquela empolgação, e a Santa Casa passa isso pra gente, né? Mas o bacana daqui também é que, e eu acho que isso é o principal legado que a gente leva da Santa Casa pra vida, é que, paralelamente a esse aprendizado teórico e prático, a gente aprende a cuidar e amar os pacientes, né? Então, eu não vou me esquecer nunca, uma das primeiras aulas de propedêutica, o Dr. Minoro ensinando pra gente o que era empatia, né? Então, antes de começar as noções básicas de propedêutica, as palavras, né, que a gente ia tomar conhecimento, que eram palavras até então desconhecidas, a gente aprendeu o que era empatia, né? Que era se colocar no lugar do paciente, sentir a dor do outro, né? E não foi só na teoria que eu aprendi isso com o Dr. Minoro e com o Dr. Bonadia, que também era meu professor de propedêutica. A gente via eles fazendo isso na prática, né? Então, quando a gente estava lá na sala de aula, eles explicavam, punham na lousa e escreviam o que era. Mas quando a gente estava no leito com o paciente, a gente via esse carinho que eles tinham pelos pacientes, né? Esse acolhimento. Eles tratavam os pacientes como se fossem parentes deles, né? Como se você estivesse ali vendo o pai ou a mãe. E eu acho que isso é o grande diferencial da medicina e é o grande diferencial da Santa Casa. A gente aprende realmente a ter empatia. Você vê isso nos seus professores, você vê isso nos seus residentes depois, Eu lembro que eu via não só neles, que eram meus professores, mas nos monitores de propedêutica, por exemplo, que já eram do 5º, 6º ano, esse cuidado, esse carinho, você sempre chegar de forma sensível, explicar o que vai acontecer, eu vou trazer uns alunos aqui, e com cuidado você tratar aquele paciente. Eu acho que isso é muito importante, é você realmente olhar para aquela pessoa como uma pessoa, né? É muito fácil você falar, nossa, mas é um caso tão raro, o caso tal, não é o caso tal, né? Aquela pessoa tem nome, aquela pessoa tem sobrenome, aquela pessoa é amada por alguém, é familiar de alguém. E eu acho que isso é o que de mais sorte eu trago da Santa Casa, é você sempre olhar com amor e com cuidado para as pessoas que você atende. E acho que dá para extrapolar isso para a vida, né? Não só as pessoas que você atende, as pessoas com as quais você se relaciona. E isso a gente tem muito forte aqui na Santa Casa, né? A medicina feita com amor, com cuidado, com carinho, né? E isso ajuda até nos diagnósticos mesmo, né? Porque você para ouvir o que aquela pessoa tem a te dizer, né? Então, você escuta a queixa de verdade, o que você para e olha nos olhos e consegue compreender o que tem por trás, às vezes, de uma dor, o que tem por trás de um quadro específico, você consegue enxergar um pouco além. Então, isso eu acho que é algo muito, muito bom que eu trago da minha escola, da Santa Casa. As amizades também foram construídas de uma forma muito especial, né, durante os anos de graduação, porque eu sempre penso, né, puxa, as únicas pessoas que eu acho que realmente entendem o aluno de medicina é o outro aluno de medicina que está lá do lado, né, porque você passa 300 horas com aquela pessoa, vivendo as mesmas coisas, né, a faculdade de medicina é muito intensa, né, você vê coisas muito intensas no seu dia a dia. E aí você tem alguém com quem dividir, né, que te entende, que viu a mesma coisa que você, viu ou uma alegria muito grande, ou um sofrimento, mas a pessoa tá lá com você, tá cansada igual você, tá de pós-plantão igual você, então a gente acaba criando um vínculo muito forte, né, e acaba tendo amizades pro resto da vida. Então é muito gostoso, essas amizades da Santa Casa são muito boas, né, que hoje são todos colegas, a gente divide casos, divide pacientes, e os filhos se conhecem e são amigos, e isso é muito bom, né, por mais que a vida seja corrida, a gente mantém esses laços. E eu sei que em qualquer momento que eu precisar de alguém da minha turma ou mesmo das outras turmas, eu vou poder contar com eles, né? Como tem sido. Então isso é muito gostoso. Essa família, Santa Casa, é muito prazeroso fazer parte dela. E eu acho que a medicina, ela é uma profissão que nos proporciona
experiências de vida muito intensas. Eu falei que a faculdade é intensa e, no fundo, acho que a vida do médico, né, traz isso. Você vive sofrimentos muito profundos e alegrias muito grandes proporcionadas pela medicina, né? Você perder um paciente é uma tristeza enorme, mas você ver seu paciente curado é uma gratificação muito grande. Então, você tem essa experiência de vida de uma forma diferente, né? Você acaba tendo um crescimento pessoal muito grande. Isso começa nos anos de faculdade, acho que se aprofunda nos anos de internato, que você começa a ter vivências mais fortes, né? E depois da residência, que você já tem mais responsabilidade, e depois na vida do médico você acaba tendo isso como seu dia a dia. Mesmo nas relações familiares, né? Por exemplo, eu sou a única médica da minha família, mas por parte de mãe, eu sou a única médica. Eu tenho um tio médico por parte de pai, mas algumas situações que a gente vive, você acaba como sendo o único médico de uma parte da família, você sente a responsabilidade, né? Você sente, às vezes, o sofrimento maior do que os outros em determinadas situações, porque você conhece o prognóstico, você conhece a evolução de algumas doenças, de algumas coisas, e você vê as pessoas passando por dificuldades e que você sabe que você pode ajudar e você se sente grato por poder ajudar, mas é uma gratidão misturada com uma angústia por carregar aquilo e saber aquilo que talvez os outros não saibam, né? Então, acho que a medicina, ela tem essa questão que às vezes pode ser um pouco dolorida, né? Você acaba tendo um sofrimento um pouco maior. E por outro lado, você também ela te proporciona ter oportunidades incríveis, né? Eu, por exemplo, pude entrar no parto dos meus 5 sobrinhos, eu acompanhei todos os partos, e um deles, inclusive, o meu primeiro sobrinho mais velho, eu fui a primeira a pegar, né? Então, ele no colo, na vida. Então, você fala, nossa, que fantástico, né? Então, são coisas muito boas que a medicina nos traz também. Eu não faria outra coisa na vida, não seria outra coisa na minha vida. Graças a Deus pela minha escolha, pela minha mudança, né, lá no final da adolescência. E também sou super feliz por ter feito pediatria e endocrinopediatria, muito realizada. Então eu acho que é muito gratificante. A gente está num momento de transição, né, da medicina, se é que a gente pode dizer assim, porque a gente começa a ter a liberação de telemedicina, você começa a ter outros meios de atender. Para nós que somos daqui, essa escola que fala tanto de colocar a mão no doente, de você examinar, às vezes pode ser um pouco angustiante essa transição, mas eu acho que é importante nós nos atualizarmos, né, com os novos métodos que são disponíveis, que estão à nossa mão, à nossa disposição, mas mantermos sempre o vínculo e o acolhimento com o paciente, né? Independente da forma como nós vamos atender, a gente manter esse vínculo, esse acolhimento, entender o momento que a gente vai ter que ver mesmo e vai ter que colocar a mão, entender o momento que dá para fazer uma teleconsulta. Então acho que a gente tem que ter um bom senso sempre, né? Eu acho que fica também muito evidente a importância do cuidado médico, né? A importância dos profissionais de saúde, a importância do profissional de saúde dedicado, entregue, né? Porque a gente tem visto muito na mídia isso, os profissionais de saúde são o máximo agora, são os heróis, mas eu acho legal que isso se mantenha para a sociedade depois, que os esforços que o profissional de saúde faz, não só o médico, né? Mas todos os profissionais de saúde para poder ajudar os doentes, né? São esforços desde lá da época de cursinho, que você abre mão de sair com seus amigos para estudar, você abre mão de festas para estudar, até os anos de faculdade, quantas noites viradas, né? Na minha época não tinha essa história de pós-plantão, então eram realmente 30 horas trabalhando, 30 horas aqui na Santa Casa, e são coisas que a gente abre mão porque a gente ama o que a gente faz, né? Então que depois que a gente depois que passar essa fase de pandemia que a gente está vivendo, que os profissionais de saúde continuem sendo valorizados, né? Porque realmente é uma doação, é uma entrega grande, né? Pela profissão e pelos pacientes que a gente atende. Eu sou extremamente grata a todos os professores da Santa Casa, todos os meus chefes, meus mentores. Eu aprendi muito aqui, aprendi não só a exercer a medicina, mas aprendi a viver e valorizar a vida de uma forma mais plena. E a todos os meus colegas de turma, um beijo para todo mundo da XLI, vocês são muito especiais para mim.